Bom, pessoal, amparado na Lei de Liberdade de Expressão da Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 9º, que diz o seguinte: é livre da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então estou exercendo os meus direitos de falar a vocês dentro da lei. E o que eu tenho que comunicar é sério. Em primeiro lugar, todos sabemos que o Brasil está atravessando uma crise financeira nunca vista na história do nosso país. E também aproveitar e convocar o povo brasileiro para irem às ruas no dia 12 de abril. Precisamos reagir, gente, pelo seguinte: estamos vivenciando agora, nesse exato momento, uma total inversão de valores na nossa sociedade, onde o trabalhador de bem não tem direitos. O nosso dinheiro público é gasto com reuniões em câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal e Senado Federal, para simplesmente aprovarem leis ao nosso desfavor. Vamos lutar por uma causa justa, vamos lutar pelos nossos direitos de constituição familiar, onde está degradante, onde o governo agora interfere na nossa vida, dentro das nossas casas, na educação dos nossos filhos. Tudo bem, roubalheira, falcatruas, que façam lá fora. Mas nós, cidadãos que vivemos num regime democrático, e o que é democracia, pessoal? Democracia é o governo feito e eleito pelo povo. Está na Constituição, é a soberania máxima desse país. As nossas forças armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, são órgãos único e exclusivamente vinculadas ao gabinete da Presidência da República, de total jurisdição à presidenta Dilma Rousseff. É mais viável eu olhar o gordo soldo na minha folha de pagamento do que cumprir o juramento que eu fiz à minha bandeira, à minha pátria e ao meu país. Pode ter sim as suas exceções. Vamos ver no que vai dar. Mas, gente, já tem atos. Se vocês pegarem o artigo 142 da Constituição, vocês verão que já foram praticados atos que já poderia ter sido acionada a intervenção militar no nosso país. Não digo que sou a favor, pois lutamos anos e anos para sair de uma ditadura militar. Estamos escolhendo o que seria menos pior para nós brasileiros: uma ditadura militar ou um regime comunista. Recentemente apareceu na mídia que o filho do senhor José Dirceu, reunido com Lula, disse para prender os participantes das manifestações ocorrentes hoje no Brasil. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva participou e liderou vários movimentos na sua época de operário, da onde ele veio, da classe pobre. Agora hoje, esse direito do povo terá que ser coibido? Censurado? Já estamos vivendo a ditadura. Estamos num regime democrático embustido. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva intitulou o senhor João Pedro Stedile, presidente do Movimento Sem Terra, a general do seu exército. Eu quero paz e democracia, mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Stedile colocar o exército dele do nosso lado. Quando o João Pedro Stedile colocar o exército dele do nosso lado. Incitando contra o povo, financiado pela quadrilha petista, que não quer entregar o Brasil em hipótese alguma, financiado pelo PT, foi a Venezuela em encontro com o Maduro, e o senhor João Pedro Stedile falando em castelhano. Por eso en ese momento están atacando a ustedes, están atacando al pueblo argentino con Cristina y están atacando a nosotros en Brasil hablando de impeachment a la presidenta Dilma. No es molesta Maduro, no tenga miedo de esas mierdas que solo tienen dinero y manipulan la ideología.
frente a ellos, nosotros tenemos una fuerza que es la... E o senhor João Pedro Stedilli fecha um convênio com o presidente Maduro para que a militância petista e o pessoal do Movimento Sem Terra sejam treinados pela FAMB. A FAMB são as forças venezuelanas. A FAMB é a Força Armada Nacional Bolivariana. Foi assinado ese acuerdo. Brasil y Venezuela firman acuerdos de cooperación en economía comunal. Y movimientos sociales de Venezuela, Elías Jagua, y el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil se reunieron en el municipio de Guararema, en el estado de Sao Paulo. A firmar este convenio entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Movimiento Sin Tierra para incrementar la capacidad de intercambio de experiencias, de formación, aquí hay dos compatriotas venezolanos, de formación para fortalecer lo que es fundamental en una revolución socialista. Agradezco, Alexandre, que podamos firmarlo. Este documento. Se o povo brasileiro reagir contra o atual governo, essas forças irão invadir o Brasil. Isso é golpe de Estado, gente. Vou ler para vocês o seguinte, e vamos ver se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ainda tem a tal imunidade parlamentar. Porque, pelo que eu saiba, ele hoje é um cidadão comum como todo mundo. E o senhor João Pedro Stedilli, esse que é financiado pelo PT, criando a sua militância com aglomeração e inserção do povo humilde desse Brasil. Vou ler para vocês os seguintes termos. Bom, como está na Constituição, 1802, de 5 de janeiro de 1953, artigo 5º, tentar diretamente e por fato mudar por meios violentos a Constituição no todo ou em parte. Outro crime que também se encaixaria nesses dois cidadãos. Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, artigo 8. Entrar em entendimento ou negociação com governos ou grupos estrangeiros ou seus agentes para provocar guerras ou atos de hostilidade contra o Brasil. Esta lei, ela dá de 3 a 15 anos de cadeia aos seus mentores. Caso seja provocada a guerra civil, essa pena dobra. Entendeu? Vamos ver se o senhor Luiz Inácio Lula e o senhor João Pedro Stedilli, por incitação e tentativa de provocar uma guerra no nosso país, se responderá pelos seus crimes. Porque se fosse eu, com certeza, pessoal, eu já estaria preso. Continuando o assunto, pergunto a vocês, quem é realmente o presidente do nosso Brasil? Eu achava que era a presidenta Dilma Rousseff, mas eu acho que também entramos numa parte do regime monárquico, onde o senhor Lula da Silva se proclamou rei e nomeou a presidenta Dilma Rousseff como a sua, primeira-ministra. Porque recentemente, gente, em reunião com Lula, a presidente Dilma, tentou voltar atrás em alguns projetos aprovados. Foi notório a altivez e o tom sonoro usado por Lula. Ou seja, ele alterou a voz com a representatividade máxima do nosso país, a presidente Dilma. Aí eu venho falar o seguinte, nessa história toda,
Resumindo tudo, para não ficar cansando também vocês, temos a seguinte ordem. Hoje, o mentor, o estrategista, se chama José Dirceu. Esse repassa as suas estratégias ao Lula, que é um homem popular, que coordena como a presidente Dilma Rousseff deve se proceder. Falando isso ou aquilo, aprovando isso ou aquilo, tirando isso ou colocando aquilo. E assim se vai. A presidente Dilma, gente, nessa atual situação que se encontra o país, não leva praticamente nem 10% dessa culpa. Ela é simplesmente coordenada pela consultoria e gerenciamento de Lula e José Dirceu. Eles falam, ela faz. Só que uma coisa eu digo, presidenta Dilma Rousseff, você pode fazer a história desse país mudar. Você pode fazer que seja futuramente eleita outra mulher como presidente da República. Mas na atual situação, no atual descrédito que a senhora se encontra hoje, acho que esse povo nunca mais irá ter uma mulher na presidência da República. Por quê? Porque confiança quebrada, laços rompidos, nunca são conquistados. E é isso que está acontecendo. Então, presidenta Dilma, com todo o respeito que eu tenho com a vossa pessoa, mude a história desse país. Não seja fantoche desse pessoal que a usa. Futuramente, provavelmente, o Lula entregará a sua cabeça em bandeja de prata, para que se popularize novamente e volta a exercer a posição de líder do povo. Isso pode custar a sua cabeça, presidenta. Pense bem nisso, porque você sabe que nesse meio político não existe amigos, existem situações. Faça um favor para mim, para você e para todo o Brasil. Se renuncie, entregue o Brasil. Não vá ficar nas histórias, nos nossos livros de história, como a pior gerência administrativa do nosso governo, como a pior fase de corrupção assistida pelo nosso governo atual. A senhora tem os seus assessores parlamentares e seu pessoal de auxílio. O que eu vou falar é até irrelevante. A senhora terá que começar a agir por conta própria. De braços firmes, braços fortes, porque a luta não será fácil. Deixar de ouvir e fazer o que a cúpula petista te pede. A senhora hoje é a autoridade máxima nesse país. Não manche o seu nome e o nome da sua família, entrando para as histórias, entrando para os nossos livros, como a pior gerência que esse país já teve. É uma total ingerência de governo. A senhora sabe, e tenho certeza, muito daquilo que é apresentado a você, você discorda. Mas por pressão partidária, você tem que executar. E no fundo, presidenta Dilma, a senhora só está sendo usada como bode expiatório. A senhora está entrando em descrédito no conceito da população brasileira. A senhora está quebrando a confiabilidade que o povo lhe atribuiu. Presidenta Dilma, só isso que eu te falo. Renuncie ou faça a história no nosso país. Mude, haja e pense em nós, povo brasileiro, este mesmo povo que te elegeu. Bom, encerrando esse assunto, pessoal, venho novamente enviar a vocês o convite para irmos às ruas nesse dia 12 de abril. Vamos dar o nosso grito de revolta à atual situação que estamos vivendo e aclamar para que as nossas famílias, abaixo de nossos tetos, que tenhamos pelo menos esse direito de educar a moral e a ética dentro do nosso seio. Pois
Nós, simplesmente nós, e não o governo, somos responsáveis pelo que vai ser gerido dentro de nossas casas.